Boa noite, meu nome é Eric Carvalho e hoje eu venho aqui com a proposta de tentar conversar um pouquinho mais com vocês sobre o Mabinogion, mas também o processo de tradução a partir de uma perspectiva da memória cultural celta, tá? Eu sou professor, eu tenho pesquisado a cultura céltica durante alguns anos da minha vida, né, na minha vida acadêmica, e eu gostaria de, nessa conversa hoje, poder propor algumas ideias, algumas reflexões sobre este texto, que talvez seja do conhecimento da maioria, que é o Mabinogion, né? Texto que recentemente eu tive o prazer de publicar uma tradução pela editora HarperCollins Brasil, né? E que nos faz pensar sobre muitas coisas, sobre tanto o que é a tradição galesa, tá? Mas também o que é esse celtismo, ou o que é a compreensão dos elementos celtas dessa obra como um todo, né? Afinal, ela foi traduzida do galês médio, né? Que tem toda uma estrutura própria, né? De compreensão de ideias, que remete ao folclore. É um texto que tem na sua dificuldade maior de tradução, acredito, a, o acesso, né, ao elemento tradicional, folclórico, tá, do país de Gales como um todo, né, e, claro, elementos dos mais variados, né, da cultura local céltica que nós temos lá entre os galeses. Bem, então, quando eu falo aqui do Mabinogion, quando eu falo de uma memória cultural celta, né, eu estou, na verdade, colocando bem diretamente aquilo que é uma busca pessoal minha, né, na minha carreira acadêmica, que é uma busca pelos celtas, né? Há uma dificuldade, novamente, de entendimento do celtismo entre o que é o elemento céltico na antiguidade, o que é o elemento céltico no mundo moderno, tá? E a partir daí muito se diz, muito se fala, muito se compreende sobre o que são os celtas, né? Seja da antiguidade ou seja, né, atualmente. Então, independente de você ter uma conexão com os elementos célticos, é extremamente necessário que nós compreendamos que há uma dificuldade, de fato, no entendimento do que é ser celta. Muitos vão dizer, inclusive, que o entendimento do celtismo é como um enorme caldeirão no qual você pode colocar muitas coisas e tira muitas coisas. Mas, assim como o caldeirão que aparece nas narrativas do Mabinogion, acredito que seja um caldeirão que nos possa também dar vida, né, como um todo. Bem, então o que a gente tem que entender aqui inicialmente é que há uma diferença entre as representações do que particularmente eu chamo de celticidade contra o que se chama de celtitude. A celticidade é uma plasticidade do elemento céltico, né? É uma questão muitas vezes estética, uma questão muitas vezes é, de compreensão mais aberta do que é a cultura né, em língua céltica, enquanto a celtitude é algo mais étnico, é algo próximo a elementos tradicionais a longo prazo, né, e que trabalham, obviamente, com o que eu chamo de uma invenção de memória céltica, né, legitimada pelas tradições célticas como um todo. E aí entra desde, né, de elementos geográficos e as vivências geográficas de certas narrativas, a, óbvio, claro, a religiosidade e como se compreende, né, as divindades célticas ao longo dos séculos. Bem, então, eu gostaria bem de frisar que há uma relação clara entre a nossa percepção de memória, né, uma memória social e o celtismo. Tá? A memória social e o celtismo dialogam a partir do momento que criam possibilidades de diferentes dimensões, diferentes suportes de memória. Tá? O celtismo dá à nossa memória
né? E quando eu digo memória aqui não é no sentido de lembrança, mas no sentido de conexão com uma experiência coletiva, social, né, que gera a nossa identidade, que gera a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo, né? O celtismo traz uma categoria nova para essa ideia de memória coletiva, que é uma ideia crucial para a gente entender como hoje se estruturam, né, grupos célticos dos mais variados, tá, em diferentes partes do mundo. Né? Por quê? Porque essa categoria do celtismo, como uma ideia de compreensão de uma espécie de memória própria, traz em si, né, a nossa compreensão melhor das diferentes políticas de exclusão, divisão, ou mesmo subversão dentro de grupos folclóricos unificados. Tá? E é claro, há uma promoção da diferença como meio político, cultural e econômico, né, em vários aspectos aí. Né, e aí pensando em sociedades contemporâneas. Né, e essa crítica é muito interessante, que é uma crítica do David Harvey, né, que é legal porque faz a gente refletir que os elementos folclóricos célticos eles sempre foram marginalizados com o tempo. E mesmo quando eles são memorializados como uma identidade nacional, eles são feitos como uma forma de resistência. Então, a própria estruturação que a gente tem do que é ser celta hoje, né, ou no passado próximo, parte, parte, né, de uma ideia de resistência. Né? A identidade céltica, nas suas mais variadas formas, tá? Aí, né, só para a gente pensar, ela é uma identidade de resistência e eu acredito que a minha proposta principal ao ler historicamente, né, eu sou historiador, essa, essa tradução foi tentar trazer o mais próximo, é claro, do texto original, mas trazer, é claro, esses elementos de resistência. Né? É uma cultura de resistência, é uma cultura que atravessa séculos promovendo a resistência, então eu acredito que esse é um ponto principal aqui, nessa obra, no Mabinogion, como um todo também. Tá? Então, falando nisso, né, falando nesses celtas, né, e estou falando aqui celtas até então num termo muito geral, tá? Eu gostaria de tentar perceber um pouco mais aqui o que são esses celtas do Mabinogion, por exemplo, né? Porque a gente fala, o que são celtas? Esse caldeirão, né? O que são celtas? Né? Os celtas do Mabinogion, né, estão inseridos dentro de uma diferente visão que a gente tem do celtismo ao longo do tempo. Então, se a gente pensar que até o século V a.C., muitas das visões que nós temos e percepções que nós temos sobre os elementos célticos, culturalmente falando, no mundo, são baseados em evidências materiais, né, e são poucas essas evidências materiais no geral, né, que nós tentamos concatenar e articular de variadas formas. Né. Essa percepção dos celtas até o século V a.C., ela é uma percepção muito embrionária, muito pautada apenas num elemento de conexão material. Já entre o século V a.C. e o século V depois de Cristo, nos passos de 1000 anos aí, você tem uma visão sustentada muito por diferentes autores clássicos, é claro, né? A visão dos gregos sobre os celtas, a visão dos romanos sobre os celtas, né? Dos povos que entraram em contato com os celtas, né? E também tem toda uma metodologia para nós entendermos quem são esses celtas desse período, né? Porque nós temos que depreender certos elementos a partir da visão, né, desses romanos, desses gregos, uma interpretatio romana, por exemplo, uma interpretação dos romanos, uma interpretação dos helenos. Né? E a partir daí você tem reminiscências em culturas locais quando elas passam a ser, né, se tornar, na verdade, se tornam culturas letradas, que é o que a gente tem agora entre o século V e o século XV. Né? É uma visão que nós não temos propriamente dito celta, né? Você não vai encontrar nos textos do período medieval, né, do medievo, como um todo, o termo celta sendo utilizado, né? Mas você tem reminiscências culturais, artísticas de períodos anteriores. Então é nesse momento aqui, entre o século V e o século XV, que nós temos os celtas do Mabinogion, que nós temos as tradições culturais do Mabinogion, que são ditas como medievais a partir do momento que elas são compiladas.
E é aí que eu também um ponto, né? Essas tradições são modificadas pela oralização, né? São modificadas por variações geográficas e os celtas do Mabinogion, tá? São, na verdade, os celtas desse período específico, cristalizado em textos, tá? Em textos. Dos mais variados, tá? Dos mais variados, seja os 4 ramos do Mabinogion, seja nos constativos ou nas narrativas arturianas presentes aqui, tá? Então, os celtas do Mabinogion, eles nada mais são do que a percepção galesa deste mundo medieval a partir de tradições anteriores e que são compiladas nesse momento. Só que nós não somos pessoas do século XV. Nós não somos pessoas, né, desse período medieval, da época que foi compilada. Nós somos pessoas dos dias atuais. E a nossa visão sobre esses celtas do Mabinogion, essas reminiscências culturais e artísticas célticas do Mabinogion, estão influenciadas sobre a nossa visão hoje, e principalmente a partir do momento que você tem compilações modernas, traduções modernas, né, do Mabinogion como um todo. Então, do período moderno até hoje, você tem uma visão muito embasada, né, na popularização de estudos linguísticos, do qual o meu próprio texto se insere nisso, tá? E é claro, né, traduzir é trair muito do texto original, e o esforço que a gente tem, o primeiro esforço que eu tentei imprimir nessa tradução foi um esforço de trazer elementos mais próximos do meu entendimento como historiador da época em que ele foi escrito. Então, eu fiz uma grande pesquisa para trazer notas de rodapé explicando elementos históricos. Eu mantive muitos termos no original, eu não adaptei. E é claro, né, a minha tradução tem elementos próprios da, da nossa época também, é claro, porque não tem como tirar isso, né, de um texto. Eu sou um homem do século XXI, com percepções de mundo do século XXI, e que eu, óbvio, coloco isso também na minha visão sobre os celtas do Mabinogion, né, como um todo. Tá? Então, né, o que a gente tem aqui são celtas do medievo, mas lidos por nós atualmente. Tá? E o Mabinogion é um texto muito rico em tradições. Tradições essas que vão pautar o que eu chamo de uma invenção de memória céltica, né? De memórias coletivas célticas. O campo cultural, tá, possibilita que nós coloquemos no mundo da vida diferentes experiências afetivas. Tá? E é por isso que a memória, em termos coletivos, ela é multidirecional. Tá? Nós temos percepções coletivas diferentes. Provavelmente a minha vivência, né, muito provavelmente a minha vivência do que é o mundo céltico é diferente da vivência sua que está me escutando agora aqui nesse vídeo. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma experiência coletivizada de celtas, até mesmo porque neste exato momento nós estamos fazendo uma troca e eu espero receber comentários e conversas, né, após a exibição dessa apresentação, e a gente vai fortalecer justamente essas diferentes percepções sobre o mundo céltico. Então há uma possibilidade aqui de crítica, né, do mundo celta, porque não há um mundo celta aqui homogêneo, nem mesmo no país de Gales medieval, nem mesmo hoje. Tá? Há, na verdade, diferentes formas como nós percebemos a história desses celtas, tá? E como nós representamos ou nos representamos a partir desse referencial do que é ser celta. Né? E aí, nesse ponto, a gente tem que entender que essa memória vai se estruturar em diferentes dimensões de memória. Então, quando eu pego uma Mabinogion, quando eu pego um Anglin, que é um verso, né, específico da cultura céltica do país Gales, eu estarei ali colocando a minha percepção sobre o texto, a minha percepção sobre aquela história, né? Porque eu não sou um homem do país de Gales medieval, né? É claro. Então eu sou um homem brasileiro que tem profunda paixão por estes elementos, a ponto de me debruçar e estudar por eles. Então, óbvio
que quando eu leio esses textos, eu vou ter ali a minha percepção individual sobre esses celtas. Só que a partir do momento que eu estou traduzindo o texto do original, eu estou me conectando diretamente com quem compilou isso lá atrás. Há 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos atrás. Então, é nesse momento que há uma invenção da minha própria dimensão de memória. Eu me conecto, na verdade, com uma dimensão de memória céltica ancestralizada nesse texto, tá? E isso é muito interessante. Por quê? Porque existe aqui uma diferença entre a memória coletiva, tá? Que no caso é cultural, e uma memória comunicativa, tá bom? Isso dentro desses elementos célticos que estão presentes no livro, né, nos textos do Mabinogion, como um todo, né, ou a minha fala hoje. Então, a memória comunicativa, né, ela trabalha com uma interação cotidiana, com experiências contemporâneas nossas, né? Então, essa apresentação aqui é uma forma de memória comunicativa dentro do celtismo, se a gente pode parar para pensar, né? Já a memória cultural, ela é amarrada a uma celtitude ancestralizada, né? Então, ela é cerimonializada, ela pode ser expressa onde? Em festivais celtas? Pode. Em ritualísticas, né, reconstrucionistas? Pode. Por quê? Porque ela te conecta com uma memória cultural ancestralizada, repleta de celtitude, tá? Então, a memória comunicativa é uma forma de entendimento, de troca sobre esses elementos celtas. A memória cultural, ela é de fato a tradição. E é por meio dessa memória cultural que a história se mitologiza, ok? É através da história que existe aqui que nós teremos uma percepção memorial dela aqui, se tornando algo mítico, se tornando algo de uma expressão que vai do folclore à religiosidade sobre os deuses, né, presentes nessa tradição galesa, por exemplo. Tá bom? Então, o que nós temos aqui é uma memória cultural como um mito, que é basicamente o que? É fundacional, porque ela trabalha com um presente ancestral, necessário, imutável, essa tal conexão com esse mundo ancestral, tá? Ela é contra-presente, por quê? Porque ela não tem quando a gente percebe essa memória cultural, ela não tem uma datação específica, ela trabalha no mundo mítico, ela trabalha no mundo que você acessa, né, seja pela tradição, seja pela musicalidade, né, seja pela religiosidade, e você vai acessar esta memória cultural, né, de uma maneira contra-presente quase sempre. E aí também, inclusive, que tem elementos, né, de resistência, né, porque essa memória cultural também será uma memória que em muitos casos será marginalizada, né, e visto como uma identidade de resistência. Tá bom? E aí, a gente tem que entender que quando eu me conecto com um texto como esse, quando eu acesso um texto, né, como Mabinogion, eu estou, né, trazendo aqui diferentes elementos, tá bom, da memória em três formas, em três bases, que é memória material, social e mental. Ok? A memória no nível material, ela é pautada muito em artefatos, né, em objetos, certas tecnologias que me fazem conectar com esse passado. Eu posso dizer, talvez, uma materialidade, um texto, um livro. Quando eu pego o texto original, quando eu pego o livro e tenho elementos textuais diretos, né, então uma dimensão material desse elemento, tá, céltico, galês. Claro, a dimensão mental, né, e a dimensão social. E a dimensão mental talvez seja o mais interessante aqui, porque nós, quando lemos o Mabinogion, seja os 4 ramos do Mabinogi ou os outros textos presentes aqui nessa compilação, nós nos conectamos com esquemas de memória compartilhados por uma comunidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é criar um senso de comunidade que vai se conectar com outro senso de comunidade. Então, os elementos célticos, né, estão dentro de uma dimensão mental de memória que dialoga com objetos, artefatos,
e dialoga, é claro, com os praticantes dessa memória. Quem vivencia essa memória, seja hoje, seja lá atrás, quando isso aqui foi escrito, tá? Então, a dimensão mental, ela está conectada a esses dois elementos e juntos criam a memória cultural. A invenção de memória cultural céltica, que é, né, a amarração de todos esses elementos, tá bom? Então, quando você lê uma fonte histórica céltica, você está se conectando a partir de uma invenção de memória cultural céltica, que, apesar do nome, né, invenção de memória, não é menos legítimo por conta disso. Ao contrário, é legítima porque é dessa maneira. Porque é algo que tira um elemento de um passado remoto histórico e presentifica ele de tal maneira que se torna algo vivo, algo dinâmico, algo que está dentro da nossa dimensão mental, cultural, né? E aí você atinge o substrato céltico presente aqui no Mabinogion, tá? E o Mabinogion, gente, o Mabinogion, ele é um texto incrível porque ele nos conecta, né, com diferentes elementos culturais desses celtas galeses, tá? E aí eu listei aqui algumas das principais características da tradição ancestral galesa que nós podemos encontrar no Mabinogion como um todo, tá? A começar, por exemplo, pela própria representação dos deuses, né, como representantes de uma dimensão mental galesa céltica, né? Afinal, as histórias do Mabinogion estão repletas de divindades, de referências a divindades, né? Como Rhiannon, como Arwen, né? Que governa, né? Anduin, o outro mundo. Então esses personagens do Mabinogion, dos textos do Mabinogion, não são só meros personagens, né? Eles são compreendidos como elementos diretos dessa cultura, né, ligados a ideias como a natureza, como a soberania da terra, vida após a morte, né, e reflete a espiritualidade dos antigos galeses, né, então nos conecta com a espiritualidade desses antigos galeses que, né, nos conectaram de tal maneira que colocaram esses elementos aqui, acharam importantes guardar estes textos sobre essas divindades, né? E a partir daí, nós temos outros elementos que são recorrentes no Mabinogion como um todo. Um deles é o outro mundo, né? O outro mundo feérico, o Anowin. O Anowin, né, é um conceito que a gente pode, né, chamar de o outro mundo mesmo, né? Que é mais não é um outro mundo qualquer, é um outro mundo mágico, um outro mundo feérico, um outro mundo onde a percepção, né, de realidade, ela é diferenciada. O tempo e o espaço, né, em Anwen funcionam de maneira diferente, né, bem diferente. E logo de cara, no primeiro ramo do Mabinogion, nós encontramos isso, esse outro mundo, né, na história de Puig, né, quando você tem Puig, príncipe de Devad, né, que descreve Anwen como um reino de abundância, um reino acessível apenas por algumas pessoas com elementos sobrenaturais, né? A figura dos animais mágicos que te conduzem a um caminho, né, específico. Então é difícil se conectar com outro mundo, você precisa saber conhecer esses elementos da tradição, né, que o texto coloca muito bem. Então, o outro mundo é um elemento recorrente no Mabinogion, está presente, né, aqui também, que é bem diferente do que normalmente nós vemos em outros grupos, em outros textos, por aí. É claro, além do outro mundo, Anwen, nós temos também a ideia da soberania, né, e da realeza como um todo, né? A soberania, a realeza, elas são colocadas muitas vezes, né, em narrativas que focam a relação entre os reis, tá? Os reis, e o conceito de soberania, né, sagrada, que quase sempre é feminina, tá? Então, nós temos histórias como a de Branwen, onde a legitimidade dos governantes está diretamente ligada a elementos mágicos, divinos e muitas vezes femininos, né?
Mas eu poderia citar outras histórias, né? E ver reis como Bran, como Bendigeidfran, no caso, aí, próprio Puig com Rhiannon, né? São exemplos de líderes que possuem uma relação meio que simbiótica com a Terra e ao mesmo tempo o mundo espiritual, mas através de um elemento é, feminino de soberania como um todo, né? Então é muito interessante a gente olhar por esse lado também, né, como a soberania e a realeza, né, estão conectados nesse ponto específico. Tá? Outro elemento do Mabinogion muito interessante são as transformações, né, são as transformações mágicas, né, ou consentimento e psicose, que é a transmigração de almas, né, para animais. Isso é muito próprio do texto do Mabinogion, você vê casos específicos ali, né, de histórias onde você tem transformações tanto físicas quanto espirituais, nesse sentido como um todo, é um motivo muito frequente, tá, nos textos não só do Mabinogion, mas galeses como um todo, tá? E essa metamorfose, essa metempsicose, ela tem várias formas de você perceber, né? Se a gente pensa, por exemplo, a metamorfose de Bloodwed, né, que é uma coruja, né, vem uma coruja com habilidades, né, como um todo, né, você tem elementos interessantes como a habilidade, pelo menos, de Guardian, que molda o seu próprio corpo com magia. Então, essas transformações, em geral, representam mudanças de poder, de destino da pessoa, status na sociedade, no mundo, né? E pode atuar ou como punição ou como uma bênção divina, né? E isso se dá na crença céltica de transmigração da alma, né? Você vai ver isso em outros textos, onde essa transmigração da alma, essa metapsicose, essa transferência, é visto como uma forma de repassar saberes do mundo, né, através de vidas, de ciclos diferentes de vida. Muitas vezes como bênçãos, é claro, né, outras vezes como punição. E isso nos leva a pensar também a própria outro conceito muito claro no Mabinogion, que é a ideia de herança, né, a ideia de linhagem, né, existente no Mabinogion, que é o quê? Né? Se a gente parar para pensar, né, a importância da linhagem no Mabinogion é tão importante para os seres humanos como para os deuses, né, para as divindades como um todo. É um tema quase central, se a gente parar para pensar no Mabinogion, né? A gente vê muito isso em todos os textos, essa questão da herança, da linhagem, do passar adiante. Né? Então, famílias nobres têm conexões com poderes sobrenaturais, né? E são frequentemente conectadas a partir daí. Então, maldições são colocadas de antemão a partir disso, né? Você tem as histórias dos filhos de Lir, né? Que vão trazer essa ideia. É, é claro, né? A transmissão de poder e a herança mística entre as gerações é um traço recorrente, né? Nesses descendentes e pode ser herdado tanto como dons mágicos, né? Olha só, você é escolhido porque sua família te deu esse dom, você herdou esse dom, né? Praticamente espiritualmente, né? Ou pode ser visto também como um fardo. Olha só, você de uma linhagem, você vem de uma herança amaldiçoada e olha, vai ser difícil tu sair disso aí, cara. Então é bom tu fazer alguns feitos, alguma coisa aqui, mas no final acaba se tornando um destino já colocado, né? Outro elemento aqui que tá ligado também a essa questão da demência psicose que eu falei, é a própria ideia de natureza, o simbolismo animal que existe, né, nessas narrativas. Né? Então você também encontra no Mabinogion, né, uma dimensão mental que está diretamente ligada à natureza, que está diretamente ligado aos animais que possuem um papel espiritual e simbólico muito importante, né? Muitas vezes os animais, na verdade, no Mabinogion são representados como guias, como protetores, ou mesmo mensageiros do outro mundo, né? Como, por exemplo, Rhiannon e seus pássaros mágicos, né? Ou mesmo os javalis que levam, né, Pranderi a uma aventura, por assim dizer. Tá? Então, há uma conexão dos personagens com a natureza, e isso se reflete no profundo respeito que você vai encontrar na tradição
céltica galesa pelos animais, pelo, né, ambiente natural como um todo, né? E tudo isso está ligado à soberania da Terra, né? E é obviamente essa soberania, eu não posso falar de soberania da Terra sem voltar a falar o tópico das mulheres sagradas, que é também um tema muito recorrente no Mabinogion, né? As mulheres no Mabinogion, elas são fortes, elas são mágicas, elas, mulheres como Rhiannon, Arianrhod, por exemplo, elas desempenham papéis centrais na narrativa, tá? São mulheres que são frequentemente descritas como detentoras de poderes sobrenaturais muito específicos, ligados ao destino, ligada à fertilidade da terra, ligada à soberania como um todo, né? Então, assim, se a gente pensa como exemplo de tradição feminina do Mabinogion, né, como a tradição folclórica galesa, né, tá rica nessas figuras, a própria figura de Rhiannon, né, de Bloodbraid, são dois personagens centrais nesses aspectos. Por quê? Porque são bem complexas, né, nessa questão da soberania, nessa questão de sucesso ou insucesso, né, da Terra, né. Rhiannon, por exemplo, ela é associada à soberania e ao mundo espiritual ao mesmo tempo como uma deusa, né, uma rainha cujo mito, assim, é repleto de elementos simbólicos, né? A própria história dela do casamento, né, com Puir, né, e o reino de Divad, né, e a perda também eventual e do seu poder a partir do seu filho que se vai, né, e depois o reencontro, né, com Pranderi, faz de Rhiannon, de fato, né, uma força, uma potência, uma inteligência própria da terra, da soberania desse mundo, né? Então, quando ela é injustamente acusada de infanticídio, né, no caso, né, aqui do próprio filho, é, ela aceita a punição por dignidade, né, até que a inocência dela é provada. E quando a inteligência, né, quando a inocência dela, no caso, é provada, né, você vê como essa terra e essa soberania está ligada à fortaleza feminina, né? Então, ela acaba virando um arquétipo quase de uma mulher forte, que é resiliente, né? Mas também uma mulher que tem as rédeas do seu próprio caminho, né? Ela é uma cavaleira, né? Sua cavalgada mística, quando ela conhece Puir, diretamente uma conexão da força dela com o mundo espiritual, né? Com o divino, os pássaros dela, nem preciso dizer. Então, assim, é interessante a gente pensar nesse ponto, né? Então, ela é uma cavaleira, ela tem as rédeas desse poder, ela cavalga mais rápido que todos e tudo mais, né? E eu inclusive, utilizei o termo cavaleira, né? Para traduzir a palavra que eu descrevi, e muitas vezes outras traduções tentavam optar com o texto amazona, mas não é a mesma coisa, né? A própria forma de cavalgar. Então, ela é uma cavaleira, ela controla as rédeas, ela é rápida, ela é forte, ela tem simbolismo, ela garante a soberania da terra, né? Mas nem sempre essa figura feminina garante algo positivo, né? Você tem, por exemplo, uma figura trágica aqui, nessas mulheres sagradas do Mabinogion, que é Bloodwed, né? Bloodwed, ela é uma figura de transformação, né? Uma transformação trágica, como eu falei. Por quê? Porque primeiro ela já é criada magicamente, né? A partir das flores, né? Por Mar, né? E por Gwydion. Mas ela é criada para ser a esposa, né? De Gislead, né? Então, Bloodwood, ela é a personificação de uma natureza, de uma beleza que é efêmera. Efêmera. Ela passa. Porém, né, o destino dela muda quando ela conspira, né, contra o seu amante para matar o Islir, né? E a transformação dela passa por uma traição, né, uma traição e por uma transformação a partir daí, né? Bloodwood é transformada basicamente em uma coruja, né? Inclusive há uma questão onomástica aí do nome Bloodwood para coruja, tá? Em galês, que se perde no português. E por que é essa transformação trágica de Bloodwood? Porque a coruja, na tradição galesa, é um animal associado não só à noite, é claro, mas ao exílio, né? Ao ficar sozinho. Então a história de Bloodwood reflete o quê? Não só temas de traição, mas transformação
do poder destrutivo da natureza, né? É um símbolo de dualidade que a gente pode dizer assim, né? Entre a beleza, o perigo do mundo e das pessoas como um todo. Então, ambas as figuras aqui, como eu falei agora, seja a Rhiannon ou a Blood Red, são representações, né, bem fortes, bem poderosas das tradições galesas, né? Que tem a conexão básica entre o mundo sobrenatural e o feminino, né? Seja Renan, ligada ao cavalo, à terra, né, o equilíbrio, a justiça e o destino do reino, ou Bloodred, né, que é a natureza selvagem, multifacetada, né, que encara também um outro papel das mulheres nessa tradição celta galesa, onde a natureza, a transformação, desempenha um papel, um caso central aqui. Então, há uma complexidade aqui nessa ligação humana, né, da mulher e a soberania da terra, etc. E é claro, né, outros aspectos que levam também a essa questão da soberania da terra é, óbvio, a ideia de hospitalidade, tá? A albergar pessoas, receber pessoas, né? O Mabinogion, gente, tá assim, repleto, né, no caso, assim, de tradições, de valorização, na verdade, de tradição da hospitalidade, né? Então a honra de um governante não passa só pela soberania da terra, mas passa também é, por celebrações, né, dessas honrarias, né, de receber bem alguém, né, o banquete, a disposição no banquete, como você recebe quem chega na sua casa, né, então os banquetes, as festas, são eventos onde alianças são formadas, onde amizades são, né, colocadas e onde segredos são revelados, e esses segredos, né, mudam completamente o mundo das histórias, né, célticas como um todo aqui do Mabinogion, né? Então, a hospitalidade também traz segredos que nos levam a um outro elemento também muito comum, que é a ideia de profecia, que é a ideia de destino, né? As profecias, as visões, né, são temas recorrentes desde o nascimento, né, profetizado de Pradari, né, seja personagens que tentam burlar o destino e acabam encontrando ele justamente por isso, né? Então há uma questão aí da inevitabilidade do destino. Ele é inevitável, você tem que aceitá-lo, encontrá-lo e saber encontrá-lo entre os segredos do mundo, né? Então o futuro dentro da tradição do Mabinogion muitas vezes ele é predeterminado, mas para alcançá-lo você tem que ter uma força, né, de interesse, de vontade, que pode ir além do controle humano, de fato, mas é uma questão que você precisa de uma jornada para chegar lá. E aí tem um outro ponto, que também é muito próprio do Mabinogion, que são as jornadas heróicas, né, de crescimento como um todo, tá? O Mabinogion, ele trabalha com a lógica das jornadas heróicas de crescimento, né? Então, é a busca por objetivos místicos, desafios heróicos, principalmente no caso das lendas arturianas, né? Presentes aqui. A busca, por exemplo, de Peredir, né? Ou mesmo a jornada de Kiwir em busca de Owen, né? A sua amada. É uma característica dessa jornada de crescimento, onde você vai crescer enquanto figura, como pessoa, mas também vai encontrar um tesouro que não necessariamente é material, ele é muitas vezes espiritual ou emocional, tá? Então, as aventuras do Mabinogion também estão ligadas a essa dimensão mental da tradição galesa, de jornada, de andar, de buscar a sua própria aventura, e que nada mais é do que um rito de passagem, tá? Muitas vezes são alegorias para ritos de passagem da tradição céltica. Os heróis são testados na sua coragem, são testados na sua sabedoria, na sua lealdade, e é aí que você define quem é de verdade, quem é de mentira na história toda, né? Muito com a nossa jornada pessoal também, tá? Então tem um paralelo legal aí com a vida das pessoas que, né, vivem o País de Gales nessa época e nós hoje que lemos esse texto, tá? E dentro desse meio termo todo, claro, nós temos a feitiçaria, nós temos a magia, né, que é muito recorrente também no Mabinogion, né? A magia ela permeia todas as páginas do Mabinogion, né? Personagens como Gwyndon, que utiliza feitiços para mudar a realidade, a percepção do mundo das pessoas, né? Omar, né, que é um rei que exerce poderes sobrenaturais sobre as pessoas também. Tudo isso faz com que o uso da magia reflita uma crença, de fato, nas forças ocultas que influenciam o mundo
é humano e não dá para você pensar em narrativa céltica sem pensar no uso cotidiano, ritualístico da magia, né, modificando o mundo. Então é uma dimensão não só mental aí, mas também uma dimensão social da memória céltica, a questão da magia, a questão, né, dos feitiços, que alteram a percepção de realidade. O Mabinogion está repleto disso, né, e que nos faz chegar a um ponto até mais complexo, que são os ciclos de vida e morte existentes no Mabinogion, né? O Mabinogion, ele trabalha com um conceito, na verdade, que é cíclico, né, de vida e de morte. Então a morte, muitas vezes, ela é vista como uma transição para outro mundo, né? E às vezes ela é vista como uma maldição que te prende nesse mundo e você continua nesse ciclo, né? Então, muitas vezes a morte pode ser vista como uma forma de proteção também, né? É o caso do sacrifício de Bran, da cabeça falante, que continua guiando o seu povo, né? Mesmo após a sua morte, né? Isso ilustra muito essa questão da morte como uma questão cíclica, né? A vida, no caso, como essa questão cíclica, né? Se mantendo a partir daí, entre outros casos, né? Que estão nas histórias, tá? É, e, obviamente, isso está ligado também à questão da honra, à questão da vingança, que é uma dualidade que existe em vários textos do Mabinogion, que também é uma dimensão ancestral dessa tradição galesa, que é o quê? Né, a honra pessoal, a busca por vingança em contrapartida, são temas que volta e meia aparecem no Mabinogion, né, como a morte e o desrespeito a uma família, né, geralmente levam a conflitos sangrentos por muitos e muitos anos, ou mesmo a vingança de Bedgedfran pela irmã Branwen, que é maltratada, né, na Irlanda. Então, assim, faz com que esses elementos de honra e vingança, né, sejam valores centrais nessa cultura celta galesa, reflete um código de conduta guerreira. Vamos deixar bem claro que os celtas são uma sociedade guerreira, então não dá para pensar uma sociedade guerreira sem pensar elementos de honra e vingança sendo colocados nos textos o tempo inteiro, né, o tempo inteiro, tá? Então, é claro, tudo isso permeado por crenças animistas, ou seja, o elemento da natureza, né? A natureza é o palco no qual todas as histórias ocorrem? É, tá? Mas essa dimensão material da memória céltica, da natureza, não é só um palco onde isso ocorre, né? Essa dimensão também está ligada à manifestação espiritual, no caso. Por quê, gente? Porque o rio, né, os rios, as montanhas, as florestas, são muitas vezes, né, personagens e si da história. Então há um respeito, por quê? Porque os rios, as montanhas, os bosques, né, eles são sagrados, eles são dotados de um espírito próprio que deve ser respeitado. Muitas vezes, quando você não respeita esse espírito, coisas ruins acontecem na narrativa. Então, há também uma questão aí, né, pedagógica no texto que é interessante a gente olhar como um todo, tá? Então, esses elementos do Mabinogion, todos, nos remetem ao quê? Às próprias tradições ancestrais, né, que estão nos 4 ramos do Mabinogion, mas estão em outros lugares também, né, que é o quê? Bem, que são a questão da divindade, né, dos deuses celtas, né? Os deuses celtas são figuras centrais na mitologia, né, desses celtas galeses, britônicos, né, que representam os elementos variados da natureza, da guerra, da fertilidade. Então, a relação entre esses deuses, né, no primeiro ramo do Mabinogion é muito clara. Se você vê, por exemplo, Puir, o príncipe de Devet, né, é muito simbólica, né? Ele logo de cara se depara com o reino mágico de Anduin, onde seres sobrenaturais moram lá, né? O belo povo mora lá. Então, quando Arwen, que é o rei desse reino, né, o Anduin, ele interage com o Puir, na verdade, há uma interconexão aí entre humano e divino, claro. Eles estão querendo dizer para você, olha, a qualquer momento pode acontecer isso. A qualquer momento você pode estar conectado com um outro mundo. Então você tem que saber como se comportar. Você tem que saber os elementos que tem aqui, né? E isso fica claro na troca de lugares
entre o rei do outro mundo, Arwen, e Puig, né, do mundo aqui, né, em The Bad. Então, assim, claro, que elementos estão por trás disso aí? Uma amizade com o mundo espiritual, com outro mundo, uma questão de lealdade com as promessas feitas com o mundo espiritual. Tudo isso são características importantes, lições importantes dentro desse ramo do Mabinogion, tá? É claro que a natureza cíclica, né, dos deuses também está presente aí, né? É subjacente à narrativa do primeiro ramo, tá? E também faz parte da própria identidade desses caras, né? Se a gente parar a pensar, tá? E isso perpassa outros ramos também. Se a gente parar a pensar no segundo ramo do Mabinogion, né? Que é a Branwen, a filha de Lir, você tem um simbolismo muito claro aí com relação à própria relação, né? Desses grupos célticos galeses com outros, né? Como os irlandeses, mas também como laços familiares são cruciais para o destino, o que vai acontecer. Então, respeitar laços familiares de tradição, né, são importantes porque eles vão demandar o que você é, quem você será e o que você deve fazer, né? Então, você tem figuras interessantíssimas aí que vão lutar por essa tradição familiar como um todo, tá? Então, assim, você tem o próprio Manaedan, né? Manaedan, né, filho de Lir, ele é a conexão com outro mundo nesse ponto e é ligado à ideia de a família, a tradição, laços por casamentos e tudo mais. Então, você tem que imaginar que esse quadro mental céltico que eles querem colocar nesses ramos é uma conexão que é familiar, de tradição, de respeito ao outro mundo, de respeito às forças invisíveis, tá? Que estão presentes, tá? E mais do que isso, né? Você tem que pensar na própria resiliência com relação ao mundo, as coisas que acontecem, tá? Então as tradições galesas estão profundamente enraizadas nesse quadro mental do País de Gales, que vai trazer, né, elementos como um todo, né, ligados à magia, ligados à feitiçaria, ligados à tradição, à herança, etc. Claro que, né, para além dos 4 ramos, nós temos, né, algumas histórias que são mais pautadas na jornada pessoal de cada um, né, nos elementos de jornada pessoal. Então você tem a história de Peredir, por exemplo, né, que é uma história, né, ligada às narrativas arturianas. Tá? Peredir vai ter que enfrentar gigantes, vai ter que enfrentar heróis sobrenaturais, vai ter que enfrentar bruxas que o tentam o tempo inteiro. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é de honra e lealdade aí presente, né? Então, são traços importantes, né? A honra e a lealdade estão presentes aí. Claro que a gente tem que pensar isso a partir da visão medieval. Tem coisas que a gente lê no Mabinogion, fala, meu, mas como é que é isso hoje e tal? Né? A gente tem que pensar que a tradição naquela época pensava dessa maneira, né? E eu tentei, no máximo que eu consegui, manter os elementos originais do texto aqui. Eu não fiz nenhuma adaptação, eu não fiz nenhuma concessão à modernidade nesse texto aqui, né? Eu fiz o máximo possível de, né, honra ao original aqui, justamente por isso que eu enchi isso aqui nesse texto de notas de rodapé, explicando aspectos históricos, sociais da sociedade galesa medieval, tá? Seja ligados à soberania, seja ligados a várias ideias, né, da tradição céltica. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que quem vai dar a interpretação atual desse texto é o leitor, é você que vai ler o texto, né? Sou eu que não leio o texto. Mas a gente tem que manter certos elementos próprios da tradição galesa, desse quadro mental céltico ali. Né? Por exemplo, a história de Llud e Llywelyn, né? Está presente, né? Que é uma narrativa, no caso, nativa no Mabinogion, né? Mostra basicamente a tradição galesa como eles viam. Eu enchi de notas de rodapé para quê? Para ter um contexto daquilo ali. Eu não fiz uma adaptação daquilo, né? Porque senão perde o elemento tradicional que a gente quer se conectar, que é esse elemento, né, de uma altitude antiga, né, desses galeses. Então, a história de Llywelyn e Llywelyn, né,
está diretamente ligado ao quê? Aos valores culturais de soberania, né? Quando você tem, por exemplo, Hugh, ele é rei, né, da Bretanha, e o irmão dele, Clevelis, né, se torna rei na Gália. E aí é um conto que tem uma mistura de elementos históricos com elementos divinos, sagrados, e apresenta também a própria ideia de lealdade familiar, né? Tudo junto ali. Eu acho interessante esse conto por conta disso. Né? Então, o conto trata por quê? O conto, né, ele trata de quê, né, no caso? Ele da luta que Llud tem para livrar a terra da Bretanha de 3 pragas, né, que atormentam o reino dele. Então, ele recorre a Clevelis, né, seu irmão, para obter conselhos, e esses conselhos são todos enraizados na cultura tradicional galesa céltica, né, na sabedoria tradicional céltica, né, e nas leis, nas ideias de que é a cooperação que traz a estabilidade, no caso, para a comunidade como um todo. Né? As alianças familiares, os conselhos dos anciãos, tudo isso, né, demanda o que? Uma coesão social ali própria. Então, as 3 pragas que assolam a Bretanha, né, é, geralmente são mágicas, né? Então, trabalha com, né, e as soluções também têm que ser astutas e mágicas também, se a gente para pensar, né? Tem que ser uma tradição que vai trazer o que? A boa governança, vai trazer a soberania, né? Vai trazer o equilíbrio, né? Então, tudo isso é importante nessas tradições. Então, quando a gente olha a tradição do Mabinogion, a gente tem que olhar que, né, as tradições, né, célticas presentes no Mabinogion são elementos, né, tradicionais que perpassam uma celtitude e criam um quadro de memória próprio. Então, todas as características do Mabinogion revelam a profunda conexão que as narrativas míticas, né, trazem com valores espirituais e sociais e criam uma tradição ancestral galesa que nós estamos querendo nos conectar aqui. E o texto, a proposta da tradução, é a conexão direta com esse texto, com essa tradição ancestral. É essa celtitude. Então eu pretendo que quem acessar essa tradução possa acessar essa celtitude, possa acessar essa tradição ancestral céltica do país de Gales e com isso, né, criar o seu próprio quadro mental e se inserir, né, de uma forma mais plena nessa invenção de memória céltica que define a nossa identidade, que define, né, os rumos da sua própria jornada pessoal a partir, né, dos textos que você lê, tá bom? Então, as minhas dificuldades na tradução quase sempre foram ligadas a como melhor traduzir isso, como melhor trazer esses elementos de celticidade, mas principalmente celtitude, tá? E eu espero que eu, nessa minha fala aqui hoje, eu tenha contribuído um pouco para a reflexão de vocês no encontro, tá? Eu estou aberto a perguntas, eu estou aberto a aprofundamentos, né? Eu tentei fazer uma apresentação mais geral aqui dos termos, né? Mas eu espero que, com perguntas e conversas depois, nós possamos trocar algumas ideias, né? Eu deixo aqui o meu e-mail para contato e até a próxima. Muito obrigado pela atenção e é isso. Tchau, tchau.